OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a honra, tenho o prazer de conversar com meu querido professor Carlos Antônio Roca, que é coordenador do SEMEC, da FIP. E em 2019, se não me falha a memória, Roca, você foi agraciado com o título de Economista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil, diga-se de passagem, pela segunda vez, porque é extremamente relevante, meu caro telespectador e colega economista, é o papel que o professor Roca tem nos dado através de seus estudos sobre a economia brasileira em geral e, em particular, sobre o financiamento das empresas. Roca, muito obrigado por estar conosco aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Manolo, é um prazer, como sempre, participar desse programa da Ordem dos Economistas, e especialmente conduzido por você, com aquela capacidade que a gente está acostumado, ok? Não? Vamos lá. Obrigado por mais essa oportunidade. Bom, Roca, nesses últimos anos, tem ocorrido, eu diria, de 10 anos para cá, ou talvez mais ou menos esse período, um pouco menos talvez, tem ocorrido inúmeras mudanças extremamente qualitativas e quantitativas nas questões relacionadas ao financiamento das empresas. Temos sempre olhado o papel do BNDES de um lado e, de outro lado, temos olhado o papel do próprio mercado de capitais, onde estão incluídas todas as empresas financeiras, todas as empresas próprias, bolsa e assim por diante. Eu gostaria que você fizesse um relato das mudanças que ocorreram e, se mudanças ocorreram, em que sentido ocorreram? As coisas melhoraram no ponto de vista do financiamento das empresas? Você que é um estudioso do assunto no Centro do Mercado de Capitais, lá na FIP, como coordenador, que números você pode trazer para fazer a análise dessas questões? Melhorou ao longo do tempo? Piorou o financiamento das empresas? Veja, para colocar de um modo muito objetivo, acho que poderia mencionar praticamente 2 pontos. Se a gente analisar a evolução do sistema financeiro brasileiro no que diz respeito ao financiamento das empresas, ou seja, quanto à sua funcionalidade, qual a capacidade que o sistema financeiro brasileiro tem demonstrado de capturar a poupança financeira de um lado e dirigir essa poupança financeira para o financiamento das empresas. Financiamento esse, como nós sabemos, absolutamente indispensável para o funcionamento cotidiano das empresas, ou seja, conjunto das operações de prazo mais curto, e também o financiamento dos investimentos. Se a gente observar a evolução de todos os principais dados disponíveis sobre o que tem acontecido nos últimos anos, nós vamos identificar basicamente 2 mudanças. Uma mudança é realmente a importância do que aconteceu com o mercado de capitais. A outra grande mudança tem sido essa que tem sido induzida pelas inovações regulatórias lideradas pelo Banco Central há cerca de 4 anos, mais ou menos, tá certo? Então, isso realmente tem tido implicações muito significativas nas condições de financiamento das empresas brasileiras e também na qualidade da alocação dos recursos. Vejam, é importante chamar atenção para esse aspecto. É um aspecto macroeconômico da maior relevância. Veja, o que acontece, como nós sabemos, todos nós aprendemos, que o crescimento depende basicamente da forma como você faz a alocação dos recursos da economia. Quanto mais eficiente for essa alocação de recursos, quanto mais esses recursos se dirigirem exatamente para aqueles projetos ou atividades que apresentam a maior taxa de retorno, significa a maior produtividade, tanto mais importante será o impacto dessa alocação favoravelmente ao crescimento econômico e vice-versa.
se você prejudica a eficiência da alocação de recursos, com o mesmo esforço de poupança, você produz um menor crescimento. Então, isso não chega a ser muito complicado de entender e de explicar. Muito bem. Então, o que, em resumo, essas duas mudanças que eu me referi, a emergência do mercado de capitais de um lado, e os avanços promovidos por essas inovações regulatórias do Banco Central, têm contribuído de modo extremamente significativo para melhorar a condição de financiamento das empresas, por um lado, e, por outro, tem aumentado de modo significativo aquela parcela de recursos que é alocada pelo mercado, ou seja, é alocado de acordo com a sua taxa de retorno, com aquilo que isso pode produzir de acréscimo de produto, de renda e, portanto, de bem-estar para a economia brasileira. Esses são os dois grandes movimentos. Eu não sei se você gostaria, Manolo, de eu fazer alguma referência específica a cada um desses dois pontos. Sim, eu acho interessante que você falasse um pouco sobre o cadastro positivo, por exemplo, e as questões relacionadas com as duplicatas eletrônicas e o seu registro, né? Porque eu lembro de muitos anos atrás, a nota fiscal gerava uma duplicata, da duplicata era a pessoa queria, essa empresa queria ter um empréstimo num banco, desconto de duplicatas, ia no banco A, entregava a duplicata, depois ia no banco B, entregava a mesma duplicata. Você deve se lembrar da palavra triplicata, ou seja, a duplicata era mais de uma vez, né, colocada no mercado, e é claro que isso gerava um grave risco de crédito. Então, eu queria que você colocasse um pouco essas questões inovatórias do Banco Central, principalmente esses que eu estou perguntando e mais outros que você venha eventualmente a colocar. Tá certo. Bom, então, como eu disse, são dois componentes importantes de mudança no sistema financeiro. Você tem mercado de capitais e você tem as inovações regulatórias. Vamos começar, então, pelas inovações regulatórias. O que significa isto, basicamente? Este programa do Banco Central visa, essencialmente, superar algumas questões que têm constituído travas ou dificuldades para o avanço do crédito, e basicamente a questão do risco de crédito. Qual é o problema do risco? Quanto maior o risco de crédito, evidentemente maior a dificuldade de avaliação do risco de crédito isso acaba tendo uma implicação de maior nível de inadimplência, maior risco de crédito. Significa que a inadimplência é o principal componente do spread bancário. Então, quanto mais dificuldade você tem de acessar as informações que permitem avaliar o risco de crédito em cada operação, você está caminhando para trás. Você está criando dificuldade no processo de concessão, você acaba tendo um volume de crédito menor, a taxas mais altas para cobrir exatamente essa inadimplência. Então, é uma solução. O encaminhamento, evidentemente, tem um componente negativo importante. Então, quais são essas mudanças regulatórias, que às vezes têm uns nomes que nem todo mundo está acostumado? Ela resolve basicamente essa questão o que nós chamamos de assimetria de informações e a questão das garantias. Então, a concessão de crédito, até muito recentemente, qualquer instituição financeira, para conceder crédito para empresas, especialmente pequenas e médias, que tipicamente não estão bem organizadas do ponto de vista de balanço, com auditoria externa, não sei o que mais e tal, então eles têm dificuldade de fornecer informações confiáveis para avaliação do risco de crédito. As instituições usavam basicamente aquilo que a gente chama do cadastro negativo, ou seja, você identificava os birôs, identificava as empresas que tinham, eventualmente, problema de protestos e assim por diante. Então, com isso, elas entravam numa espécie de uma lista negativa, então, que é uma informação muito limitada, é lógico, né? Como nós sabemos, especialmente numa conjuntura macroeconômica com essa volatilidade brasileira, vai ser muito difícil encontrar uma empresa que não tenha um ou outro momento de problemas, eventualmente com problema de atraso aqui ou ali. Quer dizer, nesse contexto, uma empresa que, eventualmente, nos últimos 20 anos, pagou rigorosamente todos os seus compromissos, enfrentou, por exemplo, o choque da pandemia, okay?
choques desse tipo, e eventualmente passou 2, 3 meses com alguma inadimplência. O padrão antigo de avaliação de risco, ela já entrava com sinal negativo, já tinha uma dificuldade enorme de acesso. O que melhorou com relação a isso? Melhorou a questão do cadastro positivo. No cadastro positivo, você tem a história do cliente. Essas informações do cadastro positivo são transmitidas pelas entidades para os birôs, né? Para os birôs, que é a Boa Vista, Serasa, essa coisa toda. Isso acaba compondo os modelos de avaliação de risco de crédito. Então, aquele caso que eu me referi, de uma empresa que faz 20 anos que ela paga corretamente, enfrentou uma trombada da pandemia e, eventualmente, atrasou. Mas a instituição que está avaliando o risco de crédito não está olhando especificamente só um momento de crise, mas está olhando 20 anos de história. Então, isso melhora fortemente, reduz a assimetria de informação e melhora fortemente a condição de fornecimento de crédito. E, na medida em que esses modelos de avaliação de risco sejam de melhor qualidade, você também reduz a inadimplência. E reduz a inadimplência, reduz um dos principais componentes que encarece, que aumenta o spread e portanto, aumenta a taxa, o custo do crédito. Um segundo componente importante, tem vários outros, um segundo componente importante é o componente que eu me referi ao registro centralizado de recebíveis, que é a duplicata eletrônica, um registro centralizado, etc. Isso melhorou fortemente a garantia e a capacidade de execução de dívidas. Isso significa, de novo, uma melhoria em termos de expectativa de risco de crédito e, portanto, caminha na mesma direção de reduzir o risco de crédito, inadimplência e o próprio spread. E um terceiro componente dessas inovações é o aumento de concorrência no mercado de crédito. Você teve um aumento muito forte de participação de bancos digitais, bancos médios, fintechs e assim por diante. Eu estou me lembrando de um número muito rápido. Em 2016, os grandes 6 maiores bancos tinham 82% da carteira de crédito. Hoje, é alguma coisa em torno de 65%. Então, aumentou fortemente a concorrência no mercado de crédito. Então, o conjunto dessas medidas realmente fizeram uma enorme diferença. Então, já estão fazendo uma enorme diferença. Tem várias indicações, não vou me estender agora, tem várias indicações, por exemplo, do aumento bastante significativo da importância, por exemplo, do desconto de duplicatas, relativamente a outras operações de capital de giro, um aumento muito forte de FDICs, do Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, que é um instrumento do mercado de capitais voltado para o financiamento de capital de giro e assim por diante. Então, sob esse ponto de vista, nós já temos avançado bastante e tem uma perspectiva de avanço ainda significativo, está se agregando agora aquilo que nós chamamos de Open Finance. Open Finance é um outro tipo de novidade, digamos assim, está sendo muito bem implantada, com cuidado, por assim dizer, no caso do Banco Central, e que cria o quê? Cria a possibilidade realmente de dar ao cliente a opção de trabalhar com a instituição financeira que melhor atenda às suas demandas. Isso também aumenta a concorrência de mercado. Então, eu diria que esse conjunto de inovações regulatórias, que já está sendo implementado, já com resultados visíveis, mas ainda, muitos desses resultados ainda vão aparecer de modo mais significativo proximamente. Então, é um avanço muito importante e desejável. Por que não? Tem outros avanços que nós podemos comentar, várias questões aí relacionadas ao custo do crédito, a questão do IOF, a questão do IOF, da tributação, enfim, tem várias questões associadas, mas, de qualquer modo, eu acho que já se avançou de modo bastante significativo e ainda tem muito chão para caminhar nessa direção, dessas mudanças. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses 3 problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você,
Se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, tenho a honra de conversar com o professor Dr. Carlos Antônio Roca, que é coordenador do CEMEC, Centro de Estudos do Mercado de Capitais, da FIPE, e foi laureado pela segunda vez em 2019, como economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil. Roca, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E você, meu caro economista, tenho certeza está adorando essa entrevista com o professor Roca. Teremos que marcar uma outra data, porque o volume de informações que o professor Roca nos traz é fantástico e de uma qualidade excepcional. Roca, o mercado de capitais, nesses últimos anos, tem tido um papel extremamente relevante para o desenvolvimento econômico, para o investimento das empresas. Um bom exemplo são essas debêntures da infraestrutura. Temos debêntures com prazos extremamente longos, de 15, 16, 17 anos. Vou te perguntar, é este o caminho que nós queremos, um mercado de capitais cada vez maior, mais forte, mais atuante do ponto de vista das empresas? E, por outro lado, te falo do BNDES, porque o BNDES teve um período, no meado do último decênio, que era emprestar dinheiro a baixas taxas de juros aos chamados vencedores. É um grupo seleto de empresas que tinha uma grande facilidade de obtenção de crédito, quer dentro do mercado nacional, quer fora do mercado nacional. E o BNDES foi diminuindo de tamanho, digamos assim, foi indo mais para pequenas e médias empresas. E eu te pergunto, é este o papel que nós queremos do BNDES? É este outro papel do mercado de capitais que nós queremos? É um mercado de capitais forte, cada vez mais atuante, e um BNDES que tenha, que olhe, principalmente aquelas empresas que têm mais dificuldades para obter dinheiro junto aos bancos. Queria a tua opinião sobre o papel de cada um desses mercados, BNDES e mercado de capitais, ao longo dos próximos anos. Tá certo. Bom, primeiro, deixa eu fazer um registro. Eu acho que a existência de um banco de desenvolvimento público é muito importante. Muito importante, por quê? Porque, veja, nem todas as questões de financiamento de uma economia são adequadamente encaminhadas pelo mercado. Nós sabemos disso, nós temos dificuldades. Para falar de uma dificuldade presente ainda hoje, você tem o desafio de financiamento de médio e longo prazo de pequena e média empresa, por exemplo. Aí alguém começa a pensar o assunto, fala, escuta, mas qual é a dificuldade? Fala, olha, é o seguinte, se você vê o que acontece com empresas a partir de um certo tamanho, você vê o que aconteceu com o mercado de capitais nos últimos anos, ele cresceu de modo absolutamente extraordinário. Extraordinário. Ele cresceu no mercado que nós chamamos de dívida corporativa, que envolve títulos, debêntures, notas promissórias, envolve uma série de outros instrumentos, certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio. Você tem toda a parte da organização de fundos de investimento, fundo de investimento de participações,
que é o chamado fundo de Venture Capital, Private Equity, que tem financiado, inclusive, startups e empresas no seu início, muitas delas, inclusive, acabaram sendo listadas até no mercado de Nova York, com poucos anos de avanço e assim por diante. Mas, de um modo geral, você tem, então, a partir de um certo tamanho, por que nós estamos falando de tamanho? Porque em algumas operações de mercado de capitais, especialmente essas de prazo mais longo, é o caso de debêntures, por exemplo, fica muito difícil você falar de uma emissão de debêntures em menos de 50 milhões, mas na faixa de 50 a 100 milhões é praticamente o mínimo que roda. Abaixo disso já fica difícil, até pelos custos e pelas outras condições de funcionamento do próprio mercado. Então, é lógico, isso implica um tamanho mínimo de empresa que tem acesso ao mercado de capitais. Então, abaixo de um certo nível, acima de certo nível, o avanço desse mercado de dívida, essa coisa toda, foi extraordinário. Apenas para ter uma ideia do que isso representa, quer dizer, dá a impressão, às vezes, que a gente fica falando, precisa botar alguns números só para ter um pouco de credibilidade nessas afirmações. Veja, nós acompanhamos no SEMEC aquilo que nós chamamos de captação líquida de recursos. Ou seja, qual é a parcela de recursos que liquidamente entra no caixa da empresa a cada mês. Mas, se o caso, só para dar um exemplo, debêntures. Eventualmente, ele tem um estoque de debêntures, algumas estão vencendo, e ele vai ter que, para poder cobrir isso aí, ele vai estar rolando, está colocando novos debêntures. A captação líquida é aquilo que entra novo na caixa das empresas. Muito bem. Nos 12 meses terminados em agosto deste ano, os recursos captados no mercado de capitais, pelo conjunto de todas as empresas brasileiras, fechadas, abertas, de todos os tamanhos, o que veio do mercado captado, do mercado de capitais, representou 68%, quase 70% da captação líquida de todas as empresas brasileiras foi feita no mercado de capitais. Né? A maior parte disso é dívida corporativa e tem um pedaço que é ações. Né? Então, esse é o papel, houve um avanço extraordinário do crescimento do mercado de capitais nesse período. E, como eu disse, empresas a partir de um certo tamanho, hoje, enxergam no mercado de capitais, seja diretamente, seja indiretamente, através de fundos de investimento e assim por diante, uma condição de acesso que não tinha, de modo nenhum, alguns anos atrás. Então, houve um avanço extraordinário. Como é que aconteceu? Isso aconteceu de uma só vez? Não, aconteceu ao longo de um processo. Nesse processo, lógico, você teve um período anterior, mais ou menos de 2010 a 2014, 2015, em que o BNDES tinha assumido uma importância extraordinária. Não podemos esquecer que na crise de 2008, 2009, houve um avanço significativo do crédito oficial, e inclusive o BNDES, altamente desejável. Por quê? Porque foi uma política anticíclica, foi uma política emergencial para enfrentar uma situação em que a economia realmente enfrentou uma crise, aquela crise que nós lembramos de 2008 e 2009. Mas a partir dessa data, a partir de 2010, inaugurou-se outro posicionamento do BNDES. O BNDES passou a receber mais de 100 bilhões de reais por ano do Tesouro para oferecer recursos a taxas subsidiadas, e que os dados do BNDES mostram cerca de 2/3 dos recursos foram para empresas grandes. Então, desse ponto de vista, é lógico que nesse período, você teve, ao longo desses vários anos, todas as empresas que já tinham mais escala, e que, em princípio, elas poderiam estar acessando o mercado de capitais doméstico, o mercado de capitais internacional, assim por diante, lógico, dariam preferência para o BNDES, com taxas subsidiadas, então tiveram condições de financiamento excepcionalmente favoráveis. Né? Qual foi o impacto disso do ponto de vista do macroeconômico? Existe uma grande discussão sobre o que é a implicação disso do ponto de vista dos investimentos. Existe muita controvérsia, tem vários trabalhos que levantam sérias dúvidas que tenham tido algum impacto favorável, outros registram algum impacto, assim por diante, mas o que acontece? É um processo inviável. Por que não tem contestação, não tem condições de sustentar? 100 bilhões por ano de dinheiro subsidiado do Tesouro, mas primeiro que você tem que ter os 100 bilhões por ano no Tesouro. Né? Como você sabe, tipicamente nós temos uma poupança negativa do lado do Tesouro, do setor público. Isso significa, a cada 100 bilhões, que foi 100 bilhões de dívida adicional do Tesouro. Dívida essa que custava, digamos, 10% e estava sendo emprestada a 3%. Então, além dos recursos para você suprir esse negócio, você ainda tinha que suprir o subsídio. O subsídio que vai durar tanto quanto os financiamentos. O financiamento é de 20 anos, você vai pagar subsídio durante 20 anos. Porque as taxas às quais esse recurso estava sendo emprestado não eram
possíveis de se imaginar no longo prazo que fossem mantidas naquele nível. Então, quer dizer, é um programa que, por definição, não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade fiscal, lógico. Nós podemos, lógico, cortar todo o resto e concentrar 100 bilhões do Tesouro todo ano. Você vê o que está se discutindo hoje? Uma discussão terrível para encontrar algum recurso para cobrir uma emergência, a emergência da fome. Ninguém vai discutir isso aí. A emergência da fome. Se é a fome não é uma emergência, resta saber o que é emergência. Que não? Então, traz essa discussão enorme, 100 e poucos bilhões. A proposta de voltar no retrovisor é falar assim, não, nada disso. Nós vamos querer, além de tudo isso aí, vamos botar mais 100, tem que fazer a correção monetária, enfim, o ajuste. Não é 100, não, é 180 bilhões por ano para reproduzir o mesmo quadro. E para reproduzir, provavelmente, o mesmo resultado. Ou seja, você mata o mercado de capitais, cria uma dependência enorme, e mais, você decide qual é a alocação de recursos da economia, não mais pelo mercado, mas por um critério de prioridade de um núcleo de economistas, ou sei lá, ou de interesses de uma visão política, e vai definir para onde vão os recursos de poupança da economia brasileira. O que aconteceu nesse período? Houve uma redefinição do BNDES, a partir de 2016, numa direção realmente, me parece, extremamente razoável, em que a prioridade do BNDES acabou sendo, vamos tentar dar prioridade para o financiamento de médio e longo prazo para a pequena e média empresa, que realmente elas não conseguem, com facilidade, acessar o mercado para se financiar. Um ponto. Uma outra questão é a questão da infraestrutura. Não necessariamente, veja, porque eu estou dizendo, o BNDES mudou num outro contexto. O BNDES era um competidor do mercado de capitais. Nesse novo perfil, o BNDES passou a explorar a sinergia entre o BNDES e o mercado de capitais. Passou a usar as próprias operações do mercado de capitais. Às vezes, ao invés de fazer um financiamento diretamente, ele dá apoio para uma emissão de papéis no mercado de capitais para financiar as empresas. Então, você tem a pequena e média empresa, tem infraestrutura, o papel do BNDES na estruturação de projetos, por exemplo, na área de saneamento, é fantástico. Eu acho que pode, inclusive, ser acelerado, digamos assim, porque esse é o caminho de investimento, tá certo? Que é o investimento privado, e assim por diante. E também a questão do financiamento de inovação, que é um papel importante, que eu diria que é um financiamento de risco, e que realmente eu acho que a inovação tem um papel fundamental no crescimento e no aumento da produtividade. Então, resumindo, me parece que esse movimento, nós passamos a ter um mercado de capitais moderno, eficiente, o aumento da eficiência da alocação de recursos na economia é evidente, hoje uma parcela, mais da metade, cerca de quase 80% do total dos recursos financeiros, da poupança financeira é alocada pelo mercado, em termos de eficiência, que não. E o BNDES tem cumprido um papel que eu acho que pode, inclusive, ser reforçado, da maior relevância, que, inclusive, cria condições para você aumentar exatamente o investimento privado. Aí, só uma última referência, se a gente perguntasse o que a gente pode fazer do ponto de vista de aceleração do crescimento, será que nós vamos ter espaço para aumentar fortemente o investimento público? É difícil. Mas você pode usar realmente investimento público como uma alavancagem do investimento privado. Você vê a parte de infraestrutura, todos concordam, nós temos um potencial enorme de aumentar o investimento em infraestrutura, você não tem problema de demanda aí, ao contrário, você tem excesso de demanda. Então, na medida em que você criar um pipeline de projetos de infraestrutura de boa qualidade, você amplia o espaço e aumenta a velocidade do investimento privado em infraestrutura, que certamente é um dos componentes fundamentais do que nós precisamos. A prioridade, vou registrar mais uma vez, a prioridade é aumentar a taxa de crescimento. Crescer entre 1% e 2% não vai resolver os problemas brasileiros. Daqui a uma década, nós vamos estar discutindo a mesma coisa. Quanto mais nós vamos aumentar o Bolsa Família, quanto mais nós vamos enfrentar de problemas de insegurança alimentar do povo brasileiro. Nós temos que crescer 3%, 4% ao ano. Para isso, nós temos que aumentar a taxa de investimento, aumentar o ganho de produtividade. O caminho está aí, ninguém tem dúvida. Você tem reforma administrativa, você tem a reforma tributária, você tem a integração da economia, a economia mundial, aumento da eficiência. Então, o nosso grande foco, estamos resolvendo a questão da emergência alimentar,
é inexorável, tem que ser resolvida. Muito bem. Mas isso, como diz o nome, é resolver uma emergência. A maior prioridade é acelerar o crescimento. Nós temos que ter uma taxa de crescimento maior do que o custo da dívida. Essa é a resposta. Okay? Excelente, Roca. É como eu disse para os colegas economistas, telespectadores, precisamos de uma nova data contigo, porque você tem um arsenal de informações fantástica sobre a economia brasileira mais recente. Bom, chegamos ao final deste nosso bate-papo, Roca. Te agradeço muito em nome da Ordem dos Economistas do Brasil. E te concedo a palavra para você fazer suas considerações finais. Bom, Manolo, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e reiterar, a gente vê essa discussão cotidiana, é o teto de gasto, é a PEC, etc. Tal. É lógico, não estou tirando a importância, isso é crucial, como eu acabei de repetir, vou repetir mais uma vez, é evidente que nós temos que enfrentar a emergência da fome. Nada a fazer, tem que enfrentar isso, muito bem. Mas e o depois? E o depois? Como é que você faz? Você vai aumentar a verba do Bolsa Família para sempre? De onde vão sair os recursos? Vai sair de aumento da dívida pública? Aí, se aumenta a dívida pública, se não tiver nenhuma perspectiva de retornar, de você estabilizar ou reduzir a carga da dívida, vai explodir o juro. Vai cair o investimento privado, vai cair o crescimento e vai aumentar a necessidade de apoio, de transferências. Quer dizer, isso não é um caminho, isso é o anticaminho. O caminho realmente é focar na prioridade, na maior prioridade que nós temos hoje. Enxergar um pouco o médio e longo prazo. Vamos deixar de discutir só o próximo trimestre. Vamos discutir o médio e longo prazo e ver quais são as ações necessárias para aumentar a taxa de crescimento. Isso, lógico, não vai resultar, isso não acontece na semana seguinte, não é no mês seguinte, não é no trimestre seguinte. Tem que enxergar o médio e longo prazo. E, na medida em que você enxerga isso, você terá equacionado também a questão da dívida. Ninguém vai resolver o problema da dívida amanhã. Você tem que enxergar o horizonte de uma década, dizer, olha, a perspectiva é que a dívida está alta, mas ela vai estabilizar e depois de algum momento vai cair. E por quê? Porque o PIB vai crescer de modo acentuado, tá certo? A produtividade vai aumentar e nós vamos ter condições de enfrentar esse negócio. É basicamente isso que eu queria registrar. Muito obrigado. Bom, Roca, muito obrigado em nome da Ordem dos Economistas do Brasil e a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, amigo, amiga economista, até o próximo programa. Obrigado, professor Roca.